A gente vai conversar sobre arbovirose, né, que nada mais são do que doenças transmitidas por mosquito, particularmente o Aedes aegypti. E aí quando a gente fala de arbovirose, a gente fala basicamente de dengue, chikungunya e zika. Então, é isso aqui basicamente que a gente vai precisar diferenciar nos pacientes na emergência. O paciente ele vai chegar com algumas características específicas, algumas situações clínicas aí que a gente vai conseguir diferenciar de uma doença para outra, né? Dengue é talvez um quadro bem comum que você vai encontrar no pronto-socorro, né, no plantão de emergência, principalmente de porta, mas é um quadro que na grande maioria das vezes é um quadro mais tranquilo. Não tem muito mistério para a gente chegar no diagnóstico e basicamente você precisa ver são as manifestações clínicas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e lá na frente a gente vai diferenciar uma da outra para você conseguir ter presumir o diagnóstico de forma mais efetiva. Então, quando a gente fala de dengue, a gente tem algumas classificações que a gente pode dividir essa doença, que vão ajudar a gente no tratamento, mas de forma geral é o paciente que vai apresentar mialgia, cefaleia, febre, geralmente é uma febre alta, tá? Paciente que vai ter rasco cutâneo, ele vai ter astenia bem significativa, ele vai ter também, ele pode ter náusea, vômito, ele pode ter diarreia, aqui é menos comum. O mais importante aqui é o paciente que ele faz uma mialgia bem significativa, ele tem bastante dor muscular, é uma característica bem presente. Essa cefaleia aqui, ela é mais retroorbital. Então o paciente vai queixar de dor no olho, dor atrás do olho, né? Particularmente vai ser uma cefaleia que ela é retroorbital. A febre, ela fica ali em torno de 38, 39 graus. E o rash, ele tem algumas características que a gente vai precisar ficar ligado aí nessa questão do rash. Ele pode ser maculopapular, que é aquele rash que ele tem algumas placas e alguns pontinhos assim, não chega a ser petequia como se fossem as manchinhas de petequia de alguma manifestação de sangramento, né? Não chega a ser petequia, mas ele é o vermelhinho como se fossem umas bolinhas assim, umas bolinhas e umas plaquinhas. Então esse aqui que a gente chama de maculopapular. Ele pode ser escarlatiniforme, que ele vai ser mais placas confluentes, aí o paciente vai ficar mais todo vermelhão. E ele pode também apresentar petequias, particularmente aí mais na fase final aí da doença. O paciente já está nos últimos dias de doença, ele pode apresentar algumas petequias, ou quando a gente está pensando num paciente com um quadro mais grave. Vou falar um pouquinho mais na frente. Como é a evolução do paciente com dengue? Como é que é a evolução desse paciente? Vou fazer uma linha aqui para a gente entender mais ou menos com relação na temporalidade como é que vai se comportar esse paciente. Deixa eu ver até onde vai essa linha aqui no Instagram. Eu acho que vai dar para ver. Vai dar para ver quase tudo. Eu vou colocar aqui o D0 de doença. Assim por diante. Aqui eu já vou pular um pouquinho mais, vou fazer, não é uma coisa linear, né? Vou colocar aqui de menos 3, menos 10. Então vamos lá, como é que acontece aí esse paciente quando ele tem dengue? A fase de incubação dele é até mais ou menos 3 dias antes de apresentar os sintomas. Mas fica entre 7
10 dias, pode até ter um intervalo desse aí. Então, se você tem um paciente que a gente tem muita área endêmica, né? Então é difícil você definir exatamente, o paciente foi para um lugar onde tem mais dengue. É um pouquinho mais complicado. Então, você questiona muitas vezes, existe alguém na sua rua, alguém na sua casa, alguém na região onde você mora, alguém que você conhece, que mora perto, alguém do seu trabalho, que está manifestando algum sintoma parecido, ou que tenha tido algum diagnóstico de dengue, que tenha tido alguma coisa parecida. Isso vai te ajudar a você saber se o paciente ele tem alguma exposição a um ambiente que você pense que tem uma possibilidade de ter dengue, né? De estar exposto ali ao mosquito, ao paciente ter sido picado por um mosquito contaminado. Então, essa fase de incubação ela vai ser mais ou menos até aqui assim. Então, esse período aqui é a incubação, é mais ou menos quando o paciente foi picado pelo mosquito. Beleza? Essa parte aqui, essa fase aqui. Então, até esse período é a fase de incubação e aí daí para frente o paciente começa a apresentar sintomas. Os sintomas, eles vão se manifestar a partir do D0, geralmente é mais ou menos D7, pode chegar até D10. Eu vou colocar aqui de forma esquemática até D7, beleza? Então, o paciente nessa fase aqui, ele começa a apresentar particularmente febre. Febre, mais os outros sintomas, né? Mas essa fase aqui a gente chama da fase febril. Então esse paciente aqui ele vai começar a apresentar febre nesse período. Por que eu botei esses tracinhos aqui? Porque nem sempre o paciente vai chegar até o 7º dia de doença, né? Nem sempre. Ele pode chegar. Então a doença ela chega mais ou menos até o 5º ao 7º dia. Isso aqui é a evolução natural desse paciente que vai apresentar dengue. No geral, a grande maioria dos pacientes, ele se resolve aqui. Então, essa fase aqui, a gente tem um paciente que teve dengue e resolveu, melhorou. Depois do tratamento, que a gente vai ver como é que vai ser e tudo, ele ficou beleza, tá pronto para uma segunda dengue já. O que pode acontecer é o paciente ter uma fase de defervescência, ele acaba a febre e mais ou menos uns 2 dias depois, vou considerar que esse paciente fez febre até o 7º dia, e aí mais ou menos 2 dias depois, aqui no 9º para o 10º dia, ele entra no que a gente chama de fase crítica. E ele vai apresentar febre novamente. Esse período aqui a gente chama de fase crítica. Esse paciente ele tem um potencial de agravar maior do que os outros, beleza? Significa dizer que todo paciente que agrava é o paciente que faz 5 dias de doença, 5 a 7 dias, passa 2 dias bom, piora de novo, apresenta febre. Esse paciente, sempre que ele agrava vai ser assim? Não, ele pode agravar aqui. A gente vai ver um pouquinho mais na frente com relação à classificação e aí a gente vai ver com relação a o que é o paciente que agrava, né? Mas, no geral, o mais comum é ele agravar aqui. Tem uma fase de efervescência e depois ele dá uma piorada. Não necessariamente é só esse paciente que agrava, beleza? Então ficar atento aí nessa evolução. Tem esse período de incubação, tem ali 5, 7 dias de doença, febril, acaba a fase da febre, 2 dias depois pode voltar a apresentar sintomas. Então, esse paciente aí está na fase crítica, é importantíssimo ficar ligado aos sintomas que ele vai apresentar. Então, assim, de forma geral, isso aqui é o basicão, a introdução aqui sobre o quadro de dengue. A gente vai ver agora como é que a gente vai classificar o paciente que chega na emergência. Então a gente deu uma embasada aqui, agora vamos ver na prática como é que você vai fazer. Quando você encontrar um paciente com dengue, o que é que você precisa
como é que você precisa avaliar ele, o que é que você precisa questionar para poder classificar esse paciente e definir esse tratamento. A gente pode dividir a dengue em 4 grupos, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Esses grupos aí vão definir também qual é o tratamento que a gente vai dar para esse paciente. Então, ele pode ser A, B, C ou D. Grupo A é o paciente com dengue, que tradicionalmente a gente pode chamar de dengue clássica. Quem é esse paciente com dengue clássica? É o paciente que tem uma exposição, uma possível exposição a um ambiente que ele vá ter contaminação, né? Exposição ao mosquito, uma área endêmica, tudo isso. Que tem sintomas típicos. Epidemiologia, vou botar aqui, epidemia positiva. Mas que ele não tem nem manifestação hemorrágica, nem sinais de alarme, beleza? Então, é um paciente que ele está tranquilo. É um paciente que você suspeita de dengue, é um paciente que você... o quadro é bem provável pela avaliação clínica dele, mas ele não tem nenhum sinal de gravidade. É um paciente que tem um estado geral bom, apesar de estar com muita dor de cabeça, ter raste, aquele estado geral decaído, mas a pressão está boa, não tem manifestação hemorrágica, não tem sintomas incontroláveis. Então é um paciente que está de boa, né? Então, sem sinais de alarme e que sem manifestação hemorrágica. Beleza? Esse é o paciente do grupo A. O paciente do grupo B, ele vai apresentar os mesmos sinais, a mesma situação clínica do paciente do grupo A, mas ele vai ter agora manifestações hemorrágicas. Então, de forma didática, para facilitar a categorização, você pode dizer que esse aqui é o paciente com dengue hemorrágica. Beleza? Então, é o paciente que tem a mesma coisa aqui, vou botar aqui grupo A, mais manifestações hemorrágicas. E o que é essas manifestações hemorrágicas? É um paciente que tem plaqueta menor do que 100 mil, é um paciente que vai ter sangramento de mucosa, é um paciente que tem prova do laço positivo. Então, é o paciente que tem alguma coisa, tem alguma alteração clínica que você pense que ele tem um risco aumentado de sangramento ou que ele já esteja sangrando, de fato, né? Então, esse paciente aqui é o paciente do grupo B, beleza? Ele ainda não tem sinais de alarme, tá? Então, ficar atento que, apesar de ser um paciente potencialmente mais grave, ele não tem sinais de alarme. Então, tá uma red flag aqui. Ele não tem essa red flag aqui, sinais de alarme. Não tem. Então, ele não tem alterações clínicas que você precise ficar preocupado, que você precise ficar mais atento a esse paciente, beleza? Os pacientes do grupo C e D, eles vão ser os pacientes com sinais de alarme. Vou até estar aqui em cima. Então, esse paciente aqui, de forma geral, é um paciente que ele é mais grave, beleza? É um paciente que ele é mais, precisa de mais atenção. E esse aqui, ele tem sinais de alarme. De forma geral, assim, a divisão termina sendo um pouco mais
mais tranquila, ele vai ter todas as alterações, ele pode ou não ter alterações hemorrágicas, ele vai ter sintoma, ele vai ter epidemia positiva, ele pode ou não ter alterações hemorrágicas, mas ele tem sinais de alarme. E esse paciente aqui do grupo D é o paciente do choque da dengue. Então, existe essa classificação, A, B, C e D. Existe a classificação de paciente com dengue clássica, hemorrágica e dengue grave, ou dengue, enfim. Mas o paciente com dengue clássica, o paciente com dengue hemorrágica é o B, o paciente com dengue com sinais de alarme é o C, e o paciente com choque da dengue é o grupo D, beleza? Isso aqui vai ajudar a gente a definir o tratamento. Vai ajudar também a gente a definir aonde é que a gente vai tratar esse paciente, o que a gente vai solicitar de exames para esses pacientes. De forma geral, a gente pensando num paciente que tem um quadro de arbovirose, a gente pode solicitar hemograma, pode solicitar função renal, pode solicitar ionograma, a gente pode solicitar alguns exames, mas não necessariamente a gente vai precisar pedir os mesmos exames para todo mundo, né? Por quê? Porque as gravidades são diferentes e, lógico, o nível de atenção que você precisa dar para os pacientes são diferentes. E aí, o que é que você vai pedir de exame? Para o paciente com dengue clássica, nada. Exceto se esse paciente ele for um paciente ou muito jovem, ou que aí é bem comum do paciente muito jovem ter sintomas, então geralmente a gente pensa no paciente já de adolescente para cima, que ele vai ter mais sintoma, mas se é um paciente muito jovem, aí mais para pediatria, e aí termino que foge um pouco aqui do meu escopo de conhecimento, mas se você está pensando em um paciente que é mais idoso, paciente acima de 65 anos, paciente diabético, paciente com comorbidade, paciente que ele tem um risco maior para ter uma evolução clínica pior, e aí você pode solicitar exame para esse paciente, mesmo que ele se encaixe aqui em dengue clássica. Por quê? Porque você estima uma gravidade maior para esse paciente, existe um risco maior para esse paciente, então é prudente você solicitar exame para fazer um acompanhamento e não deixar passar uma potencial complicação que, por enquanto, não tá aparecendo. Esse paciente aqui, do grupo B, o que é que você vai pedir de exame para ele? Hemograma, tá? E você pode pedir ONO, função renal, pode pedir os outros exames, mas basicamente a gente precisa dele de um hemograma. Para quê? A gente vai ver plaquetas, a gente vai ver hematócrito, porque nesse paciente a gente precisa acompanhar hematócrito, porque o que acontece? O paciente, para ele ter essas manifestações de sangramento, acontece o seguinte: a dengue, ela termina sendo mielotóxica. Ela vai fazer leucopenia, neutropenia, e a plaquetopenia acontece por isso aí. O vírus, ela impede a multiplicação das células e aí pode acontecer uma plaquetopenia. Dessa forma, ele também pode ter alteração hematológica com leuco mais baixo, pode haver também extravasamento de líquido, né, do intravascular, e isso aí faz com que haja uma concentração. E aí o hematócrito sobe. E isso aí é um sinal, termina sendo um sinal de alarme. A gente está vendo que o paciente do grupo B é um paciente um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de atenção. Então, é importante ficar ligado nesse exame e você vai precisar reavaliar ele com um pouco mais breve. Esse paciente da dengue clássica, basta você fazer a orientação, você fazer medicação sintomática. Quando eu for falar do tratamento, eu vou anotar tudo direitinho. Mas você não precisa ficar tão em cima. Esse paciente do grupo B, não. Você precisa revê-lo em 24 horas. Por quê? Porque ele é um paciente potencialmente mais grave, é um paciente que pode evoluir para dengue com sinais de alarme. Então, particularmente aqui, o hemograma. Você pode pedir função renal, IONO, AST, ALT, você vai solicitar outros exames aí, se você tiver disponível, e caso você ache que seja necessário de acordo com a sintomatologia do paciente. Mas de forma geral, importante para esse paciente do grupo B é hemograma. Já os pacientes do grupo C e D, a gente vai pedir o pacote completo para o paciente com dengue. Hemograma, função renal,
vai pedir iono, você pode pedir coagulograma, geralmente não vem alterado não, mas pode pedir AST/ALT. Você pode pedir aqui exame de imagem, né? Ultrassom abdominal, esses pacientes têm derrame cavitário. Então, tem alguns outros exames que você vai pedir para esse paciente, até porque ele é um paciente que ele é potencialmente mais grave. A gente está pensando aí num paciente que pode estar apresentando hipotensão, é um paciente que ele tem sinais de alarme, ele tem uma doença que é mais complicada, você não está conseguindo controlar bem os sintomas dele. Então, esse paciente, é interessante você solicitar todos esses exames e, obviamente, ele vai terminar sendo internado para o manejo clínico dele, beleza? De forma geral, é isso aqui. Esse paciente não precisa de exames laboratoriais na grande maioria das vezes. Esse paciente aqui você vai precisar de um hemograma para avaliar. Tem plaqueta diminuída, tem alteração de hematócrito, até para você poder comparar, porque você vai revê-lo com 24 horas. Então, a orientação para esse paciente aqui é: vá para casa e amanhã retorne para a gente fazer um novo exame. Você traz o exame de hoje e retorna para a gente fazer um novo para poder acompanhar. E esse aqui você vai internar e solicitar esses exames aí para ver se existe algum comprometimento da função renal por causa dessa hipovolemia que o paciente apresenta, se existe uma concentração, se você está, até para você, o tratamento, né, para você avaliar se o manejo clínico está adequado. E aí vamos lá para ver, a partir do grupo, como é que a gente vai tratar. Grupo A, sintomáticos. Esse paciente é o dengue clássica, é o paciente que você não tem uma preocupação maior, um paciente mais tranquilo. Óbvio, se ele for um paciente que tem um risco maior de complicar, né? Um paciente maior do que 65 anos, um paciente com morbidade, um paciente, no caso, extremo de idade, né? Um paciente gestante, tudo isso. Então, ficar um pouco atento a esse paciente, pede para ele retornar, reavalia, solicita pelo menos hemograma. Mas, de forma geral, é sintomático. Então, você vai tratar a dor com analgesia simples. Analgesia simples, comum, dipironazinha. Evitar AS, AINE, porque pode piorar sangramento caso esse paciente evolua para um quadro hemorrágico, protetopenia, para ter algum sangramento de mucosa. E aqui você vai fazer outros sintomáticos, né? Paciente com náusea, com vômito, paciente com diarreia, hidratação, né? Fazer esse manejo e orientação clínica, né? Como é que essa doença vai evoluir, com quantos dias vai ficar bom, o que é que pode apresentar. Ah, o paciente chegou com 2, 3 dias de sintomas e ele está com rash ou ele ainda não apresentou rash. Você pode dizer, ó, pode ser que fique com manchinha na pele, não quer dizer que está piorando. O normal é que daqui a 3, 4 dias os sintomas vão embora, né? Mas aí ficar atento também a sinais de alarme. E aí, o que são esses sinais de alarme? O que é que você vai dizer para o paciente? Que é para o paciente ficar ligado, para ele não deixar passar sinais de alarme. Quais são? Vômitos incoercíveis, paciente que faz dor abdominal, hepatomegalia dolorosa, o aumento do hematócrito, a gente tem alteração do nível de consciência relacionada à hipotensão, tudo isso. Então, existem vários sinais que você pode observar: vômito, derrame cavitário, né? Então, paciente com ascite. E aí, assim, você vai terminar investigando a ascite quando o paciente chegar mais com dor abdominal.
ascite, pode ter derrame pleural, derrame cavitário, qualquer que seja. Hepatomegalia dolorosa, ter aumento de hematócrito, ter alteração aí de nível de consciência, algum rebaixamento, queda do estado geral, sonolência, letargia, tudo isso aí relacionado à hipotensão, ter essas alterações. Então, orienta o paciente aí com relação aos sinais de alarme, tá? Uma febre que não ceda, né? Uma febre que não melhore, dor no corpo muito importante que não melhore, para que ele retorne para ser reavaliado. Esse paciente aqui do grupo B, o que é que você vai fazer? Esse paciente aqui ele vai ganhar sintomáticos, mais uma reavaliação com 24 horas. Ele precisa ser reavaliado para solicitar um novo hemograma e checar como é que está evoluindo esse paciente. Está caindo mais a plaqueta? Está concentrando hematócrito? Ele manifestou alguma outra alteração de sangramento? O paciente do grupo C, aqui, sim, o paciente aqui do grupo B, você pode ser necessário fazer hidratação para ele, beleza? Pode ser necessário você fazer uma fase de hidratação, e aí você vai hidratar ele de 3 a 5 ml quilo hora, tá? Isso aqui vai dar mais ou menos um paciente de 70 quilos, uns 500 ml por hora. Então, o paciente está com um estado geral mais decaído, você reavaliou e tudo, ou o paciente chegou lá com petequia, a plaqueta está um pouco baixa, está com prova do aço positiva, você não está muito de boa para mandar ele para casa, faz uma fase de soro, faz 500 ml aí de soro para o paciente, reavalia depois, vê como é que ficou o estado geral, manda ele para casa para ser reavaliado com 24 horas, né? E aí no outro dia você vê como é que ficou, né? Provavelmente não vai ser você, mas aí o colega vai avaliar e ver se ele teve uma resposta boa, né? Como é que a gente vai tratar esse paciente do grupo C e D? De forma geral, é o paciente que a gente vai tratar de forma mais agressiva. Por quê? Esses pacientes aqui, eles evoluem com a gravidade rápido, né? O choque da dengue, ele mata muito rápido. Com 12 horas, o paciente, se perder o time, o paciente vai a óbito. Da mesma forma que ele mata rápido, ele resolve rápido. Então, quando você identifica com tempo hábil e o paciente ele tem, você consegue manejar o paciente de forma adequada, consegue fazer as medidas de suporte de forma adequada, esse paciente escapa também. Então, rapidamente você consegue compensar, porque a fisiopatologia da doença ela é autolimitada, então você consegue compensar, ele mantém ele estável pelo período até o período que acaba, evitando que aumente as injúrias e que ele tenha que você perca o time do tratamento e ele chegue num momento que você não consiga mais resgatar. Então, por isso que é importante você ser assim, relativamente bem agressivo no manejo clínico desse paciente. Além dos sintomáticos aqui, nos pacientes com sinais de alarme ou com choque da dengue, a gente vai fazer uma hidratação vigorosa para esse paciente. A hidratação dele aqui, você vai fazer de 5 a 7 ml quilo hora. Que aqui vai ficar mais ou menos esses 500 ml também. Porque quando você pega esse paciente com 70 quilos, os 3 vai dar 200 e pouco, mas os 5 vai dar 300 e alguma coisa. Um paciente com 70 quilos, então vai ficar ali pertinho dos 500, né? Assim, arredondei bem muito para cima, mas assim, você pode fazer em 1 a 2 horas, então você botar os 500 ml para correr em 1 hora, 2 horas, tá ok. Aqui, da mesma forma, se você for fazer o 7 ml no paciente de 70 quilos, vai dar 490 ml, a conta aí bem certinha. Mas você faz ali em 1 a 2 horas, então você vai correr 500 ml em 1 hora, uma fase mais rápida. E se esse paciente não tiver a resposta, você pode fazer até 10 ml. Beleza? Então, faz uma expansão nesse paciente rápida e reavalia. Se ele teve melhora, se ele começou a apresentar melhora clínica,
Aí você reduz a dose nas horas seguintes para fazer de 3 a 5 ml quilo hora em 2 a 4 horas. E aí ele tendo uma resposta boa, você vai fazer de 2 a 3 ml quilo hora em mais ou menos 6 horas. Então é isso aqui que você vai fazer como suporte para esse paciente. Então é uma expansão mais agressiva nesse paciente para tentar compensar essa hipovolemia que ele vai apresentar. No paciente do grupo D aqui especificamente, a gente vai tratar com um paciente séptico. Aqui é o paciente que você vai fazer 20 ml quilo em 30 minutos. É igual o paciente séptico. Esse aqui é o paciente do grupo D. 20 ml quilo em 30 minutos. Então, expansão vigorosa nesse paciente. Esse paciente está chocado. Beleza? É um paciente que está muito grave e que ele morre rápido. Então, importante você ser bem agressivo no suporte hemodinâmico desse paciente. Da mesma forma que, se esse paciente ele não está evoluindo com melhora, ele evolui com choque, você pode também começar droga vasoativa. Beleza? Então, faz essa expansão volêmica e usa a droga vasoativa para compensar a hipotensão desse paciente, caso ele esteja desenvolvendo uma piora clínica mesmo com a expansão. E aí o objetivo aqui é suporte. Não existe nenhuma medicação específica, você dizer, vou fazer uma medicação contra o vírus, né? Não, suporte, beleza? Suporte para poder compensar esse quadro. Depois que você compensou o quadro, o paciente estabilizou tudo direitinho, aí você vai reduzindo a hidratação, por exemplo, fez 20 ml quilo, 30 minutos, ele deu uma melhorada, parou a hipotensão, você vai acompanhando ali com exames laboratoriais, e aí depois você vai reduzindo a hidratação desse paciente de acordo com a resposta e com o quadro clínico dele, né? Se ele está respondendo bem, vai reduzindo, e checando os exames para evitar hiperidratação, corrigir algum distúrbio de eletrolito caso aconteça por causa da expansão volêmica. E assim, esse paciente aqui, só para frisar, né? Ambulatorial, esse paciente aqui também vai ser ambulatorial, mas você vai rever ele, vai reavaliar ele por 24 horas. Eventualmente você vai precisar vigiar ele por 24 horas, então ele pode ter aqui um diazinho de internamento. E esses pacientes aqui é internado. Esse aqui é o UTI, né? O paciente está chocadão lá. Beleza? Vamos lá falar agora sobre chikungunya. Chikungunya é uma doença que ela tem manifestações clínicas parecidas com a dengue. Ela pode ter rash, ela tem febre, mas geralmente é uma febre mais alta, 39, 40 graus muitas vezes, mas a principal manifestação clínica dela é artralgia. Essa artralgia, às vezes, ela começa até antes da febre. Então, muitas vezes o paciente já tem artralgia, não tem febre, e depois o paciente vai apresentar febre. O tempo de incubação é parecido com a dengue e a duração dos sintomas também é parecida. Acontece que o paciente com chikungunya, ele pode manter a dor articular. Essa dor, ela é uma dor de característica inflamatória, é uma dor que ela pode ter edema, pode ter calor, né, local, é uma dor que tem rigidez matinal, é uma dor que melhora quando o paciente vai movimentando e que ela é muito intensa, muito intensa. Não é infrequente você ver um paciente com chikungunya que não consegue nem caminhar, chega a trazer de cadeira de rodas ou tem muita dificuldade. Por quê? A dor ela acontece muito em punho, cotovelo, tornozelo, então e interfalangianas. Então isso dificulta muito as atividades do paciente. O paciente acorda com dor, com muita artralgia, o paciente tem muita dificuldade de caminhar e que demora, né, tem uma rigidez matinal e demora melhorando, ele tem que ir meio que forçando e sentindo a dor, beleza? Então vou anotar aqui, o paciente tem febre, geralmente
maior que 39. O paciente tem artralgia bem importante, pode ter rache. O paciente geralmente não tem cefaleia, assim, não é tão característica cefaleia. O principal aqui vai ser a artralgia, assim, vai ser a principal queixa. Ele pode apresentar manifestações de instabilidade como paciente com dengue? Pode, é meio raro, né? É mais comum o paciente com chikungunya ter a queixa da artralgia e evoluir com a persistência dessa artralgia. Como é, assim, a gente viu aqui o diagnóstico, ele termina sendo clínico também, e esqueci de falar em relação à dengue, aqui na chikungunya a gente também pode fazer sorologias, então vai ter IgM, quando a gente está pensando na fase aguda, e IgG positivo. Beleza? A dengue também é parecido, o que a gente tem de vantagem na dengue é que há um teste rápido, né? O NS1. E aí ele está positivo lá até o 4º dia mais ou menos de doença, e então se o paciente tem sintomas, você pede o NS1 e ele vem positivo, ele é bom para confirmar. Se ele vem negativo, ele não é bom para excluir, não quer dizer que o paciente não tenha. Mas quando ele vem positivo, nessa faixa aí de tempo, ele é massa, e aí você pode confirmar o diagnóstico. Como é que a gente vai tratar esse paciente com chikungunya? Ele termina sendo uma arbovirose mais simples, mais tranquila com relação ao quadro clínico, porque ele não tem as subdivisões do paciente com dengue, nem ele evolui com a gravidade rápido como o paciente com dengue. Então, o tratamento é com analgesia. Evitar os AINES aqui até que você exclua dengue. Por quê? Porque é uma situação muito parecida. O mosquito que transmite a chikungunya é o mosquito que transmite a dengue. Então, ter cuidado aí se esse paciente não tem uma dengue associada, né? Se não tem não está com as duas doenças, não é impossível não. Então, cuidado aí na hora de fazer AINE. Beleza? E você vai fazer analgesia. Dá preferência, assim, se você conseguiu excluir que tem dengue, a anti-inflamatório. Mas você vai fazer analgesia comum, pode usar até algum opioide fraco se você não está conseguindo um controle efetivo. Então, tramal, codeína, né, paracetamol, codeína, você pode usar para ter um controle dessa dor. Beleza? Corticoide. Posso usar corticoide? A recomendação é que a gente não use nas fases iniciais da doença, beleza? Por quê? Porque existe um risco de imunossupressão desse paciente e uma piora clínica relacionada a essa imunossupressão. Mas esses dados aí são meio teóricos, assim, né? Então é risco, a gente não tem uma dose efetiva de que a gente pode dizer que tem imunossupressão, apesar de que fisiologicamente até 5 mg já consegue diminuir a imunidade desse paciente, então é importante a gente ter cuidado. Se você está pegando um paciente que tem um pouquinho mais de tempo, o paciente está ali mantendo sintomas, né, já tem uma doença que teve algumas semanas, né, há 2 semanas atrás, mas continua com artralgia, porque pode acontecer o paciente ficar com 3 semanas, até 3 semanas ele ou tem uma recidiva dessas dores articulares, é legal a gente usar o corticoide. Aí a gente vai fazer PRED ou equivalente em 10 mg para melhorar os sintomas desses pacientes. Tem dado que mostra que melhorou bastante com relação à dor quando a gente usou o corticoide. Mas na fase inicial, ficar um pouco com cuidado para a gente evitar uma piora clínica. Então, se você sabe que não é dengue, então você pode fazer AINE, né, nos primeiros dias e posteriormente associar um corticoide para esse paciente. Beleza? De chikungunya é isso aqui. Sim, geralmente você não vai precisar internar o paciente com chikungunya, não vai precisar fazer grandes coisas, mas tem um dado aqui interessante, né? O paciente com chikungunya, ele pode recidivar a dor 3 semanas. E se esse paciente passa mais de 3 meses com dor, a gente chama de crônica.
Esse paciente aqui da recidiva a gente chama de subaguda. Paciente com 3 semanas de dor e tudo. Então, nesse caso aqui da dor crônica, ela aí muitas vezes passa mais de 2 anos com dor. Então, é importante a gente orientar esse paciente, ó, a dor é uma dor que é crônica, tem que fazer um tratamento ambulatorial, tem que procurar um especialista, tem que procurar o pessoal que consiga manejar essa dor crônica por esse período até que haja resolução. É muito comum esse paciente com dor crônica ele ter outros sintomas aí relacionados à dor. O paciente vai poder desenvolver sintoma depressivo, é um paciente que vai ter mais queixa, talvez um paciente poliqueixoso, um paciente que vai ser um pouquinho mais difícil de manejar. Assim, no contexto de emergência, né? Porque ele termina procurando muitas vezes, ele termina tendo taquifilaxia muitas vezes a alguns remédios, ou como a dor é muito importante, ele questiona se não pode usar um remédio mais forte, então esse paciente aqui termina sendo um pouco mais complicado. E nesse paciente aqui que está ali nas primeiras 3 semanas, é interessante talvez usar o corticoide para a gente ter um período de controle melhor, mas também é importante direcionar ele para um ambulatório, para que ele não fique procurando a emergência o tempo inteiro. E no paciente com Zika, a situação clínica mais importante, a manifestação clínica mais importante que você vai encontrar no paciente com Zika é o rash. Ele pode ter febre também, né? Ele não é tão, ele pode ter cefaleia, mas ele vai ter o rash e conjuntivite. Sempre que tem conjuntivite? Não. Ele pode apresentar. Mas se o paciente tiver rash, febre, mialgia e conjuntivite, 2 desses 4 aí, você fecha que ele tem Zika. Da mesma forma, da chikungunya, a gente tem IgG e IgM para a gente ver Zika, né? De forma geral, o diagnóstico ele é mais clínico, o tratamento é com sintomáticos. Também é uma doença autolimitada, vai embora aí em torno de 1 semana e o paciente fica bem, geralmente não tem nenhuma complicação associada ao quadro de Zika. Como é que a gente vai diferenciar dengue, chikungunya e Zika? Com relação à febre, todos 3 têm febre, mas a dengue é uma febre, vou dizer aqui 2 cruzes, a chikungunya pode ter uma febre de 3 cruzes e a Zika é uma febre mais tranquila. Com relação a rash, dengue, Zika tem rash, bem comum a gente ver rash, a chikungunya menos. Artralgia, muito importante na chikungunya, bem menos comum na Zika e na dengue. Paciente mialgia, muito comum na dengue, dor muscular, menos comum na chikungunya e na Zika, beleza? Presença de conjuntivite aqui a gente vai ter na Zika, vou até escrever aqui só aqui, não faz nas outras. E na dengue, particularmente aqui uma coisa importante é o choque e manifestações hemorrágicas. É uma forma de a gente diferenciar as 3, particularmente a febre da chikungunya ela tende a ser mais alta, o paciente com chikungunya ele tende a ter mais artralgia, o paciente com Zika ele tende a ter mais rash e pode ter a presença de conjuntivite, e na dengue a gente vai ter um quadro ali que é menos pesado assim com relação à febre e rash, mas o paciente tem muita mialgia, muita cefaleia e pode ter manifestações hemorrágicas e choque. Beleza?